Já estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas que nos acompanham no nosso projeto Diálogos Filosóficos, que ocorre todo domingo. Um projeto em parceria do Ágora Espírita com o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires. Hoje, conforme prometido, né, nós vamos ter uma segunda live com o nosso amigo Wilson Garcia, escritor, jornalista, mestre em comunicação, grande pensador espírita, e teremos mais uma conversa sobre comunicação social, desta vez voltada mais especificamente para as práticas do movimento espírita. Estamos também com o nosso amigo Alexandre, coordenador do Ágora, que também participará conosco respondendo às perguntas. E eu, Lindenberg, coordenador do Instituto Herculano Pires, né, vou fazer a mediação mais uma vez. Combinei com o Alexandre de ficar na mediação também hoje e acompanhar, né, o debate, as trocas, os comentários das pessoas que vão também participar aqui conosco. Algumas pessoas já dando boa noite aqui, Roberto Efrem, Vânia Lúcia, Arivaldo Montalvão, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E aí eu queria pedir aos nossos convidados, né, que dessem as boas-vindas também, fizessem suas falas iniciais, antes de começarmos com o nosso roteiro. Boa noite também a Helena, seja bem-vinda. E aí eu queria pedir aos nossos convidados as suas boas-vindas também. Wilson. Muito boa noite a todos. É um prazer estar de volta mais uma vez nesse nosso diálogo. E estamos aí para trocarmos ideias, bem nesse sentido, né, de troca de ideias, de permuta através da ferramenta que dispomos, né, porque sem ela nós não trocamos ideias, que é a nossa linguagem simbólica. Mais uma vez, boa noite a todos. Gratidão, Wilson. Alexandre. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui novamente. Prazer estar aqui junto com o Wilson, com o Lindenberg, com todas e todos vocês que se fazem presente aqui nessa discussão conosco. Boa noite e que a discussão seja proveitosa. Gratidão, Alexandre. Quero saudar também outras pessoas que estão chegando aos poucos, Maria Alice, Eurilene, diretamente de Tocantins, nossa amiga Valéria, também do Ágora. Enfim, mais uma vez, sejam bem-vindos e bem-vindas. Tem alguns avisos que a gente vai deixar para o final, né, em relação à live do Ágora de amanhã, a programação do diálogo do projeto Diálogos Filosóficos também, a gente vai falar um pouco mais para frente. Quero saudar também Soraya e Renato Brito, sejam bem-vindos também. Bom, para a gente começar a nossa conversa, né, vou projetar aqui a nossa primeira questão para conversarmos um pouquinho sobre o conceito, né, de movimento espírita. Que conceitos poderíamos elencar acerca do movimento espírita? Então, uma boa medida de começo, né, conceituar o movimento espírita, afinal, o que podemos entender por movimento espírita? É um movimento uniforme? É um movimento múltiplo? Quais são suas características? Enfim, né, são questões para a gente conversar um pouquinho agora. E aí eu gostaria de pedir ao nosso amigo Wilson para começar, né, com as suas reflexões a respeito desta primeira questão. Muito bem. Essa expressão, movimento espírita, é muito curiosa. É um convite a se parar e pensar, né? Na verdade, a expressão de movimento, ela já vem de muito tempo. Acredito que até na época Kardec, embora não tenha dito, não me parece que tenha dito movimento espírita, mas tenha sugerido que o movimento que se fazia em torno das novas realidades
sobre o espiritualismo que estava de forma crescente, utilizou essa palavra movimento de maneira bastante apropriada. Por quê? Porque movimento é uma coisa viva, né? Hoje, mais do que nunca, se sabe que no mundo material, assim como no mundo espiritual, tudo está em movimento. Quando se passa a utilizar essa expressão, eu acredito que, de modo espontâneo, não creio que tenha sido de modo premeditado, mas de modo espontâneo, ela também vem nesse sentido de algo que está se realizando, não é? De algo que leva as pessoas a agirem em torno de um mesmo ideal, de uma mesma ideia central, não é? Mas, com o passar do tempo, essa expressão adquire um sentido central e em torno dessa expressão vão surgindo outros sentidos, não é? Outros significados, de maneira que hoje, quando se fala em movimento espírita, provavelmente nós não tenhamos uma definição que possa ser apropriada até redundantemente dizendo, com propriedade. Ou seja, ter sobre ela uma ideia, um sentido que possa explicar o que acontece de forma geral nesse Brasil todo, e talvez possamos dizer até no mundo. Mas no Brasil, principalmente, porque nós hoje podemos dizer que a expressão movimento espírita tem, de partida, dois significados fundamentais. Um deles é que a expressão se refere a tudo que envolve a doutrina espírita no país como um todo. Todos os movimentos diversos que vêm através de instituições já estabelecidas, sociedades, centros espíritas, instituições diversas, não é? A esse se refere, mas eu diria também a uma diversidade de associações legais ou não legais, né, que são estabelecidas como sociedades dentro de um regime legal do país, ou referindo-se a agrupamentos de pessoas, né, como está bastante na moda, de coletivos, mesmo de instituições que são conhecidas como instituições de pesquisa, de estudos, de documentação, não é? Então, tudo que se relacione a isto, desde pessoas individuais até pessoas jurídicas, institucionais, independentemente da ideologia, vamos dizer assim, das marcas preferenciais que essas pessoas e instituições objetivas. Então, pensando sob esse prisma, nós diríamos que tudo o que, de fato, assume a doutrina em seus postulados básicos estão referidos aí nessa expressão movimento espírita. Por um outro lado,
nós não podemos deixar de perceber que existe também um movimento que agrega as instituições ditas federativas, não é? E que vamos dizer que é conhecido como um movimento em torno da FEB e das federativas estaduais, e todas elas tendo uma quantidade expressiva de centros espíritos ou adesos, ou centros espíritas ou adesos, ou filiados, não importa, né, a expressão que define essa ligação entre elas. Então, para muita gente, a expressão movimento espírita se refere a este movimento institucionalizado e dito legalizado, né, oficializado, e para parte dessas pessoas, este seria o verdadeiro movimento espírita. Há controvérsias, não é? Mas esta é uma realidade que a gente não pode deixar de mencionar. E há também, por parte dessas pessoas que assim compreendem, seja o movimento espírita, uma ideia muito excludente, ou seja, essa ideia controversa de que quem não está dentro dos parâmetros estabelecidos por esta oficialidade não seria, de fato, espírita. Então, esse é já um conflito de reserva de espaço, né? De maneira que fica, para muitos, um grande equívoco nisto aí, para aqueles que assim pensam, né? Que é muito próprio das instituições burocráticas, não é? Se torna, surge e cresce e se torna dominante nas grandes instituições, e isto acaba incluindo dentro da cultura institucional que se estabelece aquela ideia de que o verdadeiro espiritismo é aquele que é ensinado e praticado na instituição. E, às vezes, até essa ideia extrapola para um significado até maior, mas cada vez mais conflituoso, que é de que tudo que o indivíduo que pertence a essa instituição precisa para saber do espiritismo, ela tem dentro da própria instituição. E daí se estabelece. Então, quando você hoje analisa essa parcela de espíritas que acredita que o verdadeiro movimento espírita é este organizado, institucionalizado, burocratizado, que se estabelece, ele tem raízes lá atrás. Ele tem raízes lá atrás, na instituição líder e nas instituições lideradas, né? É uma ideia que se coloca como força para a crença de que ali está o verdadeiro espiritismo e o poder que deve ser reconhecido e que acaba dominando. Então, eu acho que essas ideias precisam ser vistas porque, de acordo com o que nós falamos e pensamos, ou nós estamos numa ideia ampla que aceita o movimento como o todo, independentemente
de ser ou não ser pertencente a uma organização federativa, portanto, que se expressa pela diversidade e pela amplitude do arco, ou então estamos falando de um movimento espírita outro, e não este genérico. Portanto, é muito importante deixar isto claro. A minha preferência é, e sempre foi, essa de compreender o movimento espírita como esse guarda-chuva grande, sob o qual pode-se abrigar todos os espíritas e todas as instituições espíritas que têm por base a doutrina e seus fundamentos. Excelente, Wilson. Gratidão pela resposta inicial. Acho que a gente começou muito bem, né, a nossa conversa hoje, com o destaque para essa perspectiva ampla e múltipla, diversa, né, do movimento espírita. Antes de passar para Alexandre, quero saudar algumas pessoas que entraram depois, a nossa amiga Yolanda, Helena Garcia, Sandra Helena e a nossa amiga Marta, que é daqui de Fortaleza. E aí tem um comentário interessante que eu queria destacar aqui do nosso amigo Montalvão, que ele diz o seguinte: a burocracia como instituição só tem uma finalidade, a sua autorreprodução, independentemente das orientações doutrinárias, né? E aí também tem a ver diretamente com as reflexões iniciais do nosso amigo Wilson. Alexandre, por favor, com você. Enquanto isso falava, eu pensava aqui, como um país do tamanho do Brasil, né, continental como o nosso, nós conseguirmos instituir um padrão único de movimento sem dogmatizar é praticamente impossível. Se nós formos levar em consideração, o Wilson falou uma palavra aí que às vezes a gente dá pouca importância a ela, mas a cultura, ela tem um peso muito grande sobre a vivência das coisas. Então, é impossível você pegar um país, eu acredito nisso, né, do tamanho do Brasil. Então, a institucionalização, de certa, perfeita, é o que Efraim coloca, né? O Espiritismo não cobra adesão a nenhuma instituição para seu livre exercício. A institucionalização, ela também, na minha concepção, cria, assim, uma luta de poder também e de estabelecimento de um status quo, né? Você luta, você institucionaliza, você cria as burocracias da institucionalização e você não deixa de estar ali garantindo, por mais que se diga que não quer fazer política, mas isso não deixa de ser política, porque o movimento espírita, queiram ou não as pessoas admitirem, ele é feito de político. E quando a gente fala nisso, a gente fala na briga de interesses. E é essa briga de interesses que muitas vezes faz com que se tenha essa percepção que o Wilson falou, de que o único espiritismo verdadeiro, real e prático é aquele que é institucionalizado e as outras formas de se fazer movimento, eles não têm nenhum tipo de valia. E aí eu fiquei pensando nessa questão da burocratização, no sentido de criar oficialidade, que também Montalvão colocou ali, como se cria, às vezes até empecilho para que o espiritismo ganhe, dentro do Brasil, uma conjuntura que tenha uma perspectiva no seu desenvolvimento a partir de Kardec, porque esse espiritismo institucionalizado, ele perpassa a ideia de que tudo finda em Kardec, e não que tudo começa em Kardec. Então, isso tem uma influência muito profunda na forma de se fazer espiritismo no Brasil. E é dessa maneira, muitas vezes, institucionalizando, federalizando, burocratizando. Aí você pode dizer assim, e aí, Alexandre, não vai ter nenhuma norma? Mas eu acho engraçado porque Kardec fala disso, né? Fala do espiritismo e das pessoas terem o direito de pensar a partir de uma perspectiva espírita e de construir as coisas a partir dessa perspectiva. Então, o movimento espírita, dentro disso que o Wilson colocou, já tão bem colocado, ele pode ser visto como um conjunto de ações práticas utilizadas
né, pelos espíritas para produzirem conhecimento. Isso seria uma forma da gente poder trabalhar essa, conceituar. E aí entrariam os workshops, os seminários, essas lives que a gente anda fazendo, os congressos, as reuniões públicas doutrinárias e tal. Isso tudo fazia parte desse movimento. Isso do ponto de vista, vamos dizer assim, da comunicação, que é o tema nosso hoje. Mas me preocupa muito essa luta por uma narrativa de institucionalização que muitas vezes tem como objetivo silenciar outras narrativas. Então, eu me preocupo com a narrativa que tem como objetivo silenciar outras. Ela não consegue se construir a partir da sua própria praxis, ou a partir da sua própria prática. Ela tem como objetivo silenciar outras narrativas a partir da sua narrativa. Então, eu não acredito nisso. Eu acredito o seguinte, que o movimento espírita, ele é plural, ele não é unilateral, ele é plural, ele é vivenciado de diversas formas, e se a gente não institucionaliza, ele pode ser vivenciado ainda de outras maneiras, porque aí cada pessoa vai entender da maneira que entende. Em que pese, eu tenho dito isso aqui, de uma coisa que me preocupa, é que esse movimento nascente, que é um movimento progressista, eu digo nascente nesse período pandêmico, nesse período atual político do Brasil, né, esse momento que a gente vive, para que ele não enverede no caminho da institucionalização e nós sejamos o mesmo que está aí, só que com a perspectiva de esquerda ou com a perspectiva progressista. Isso é uma coisa que me preocupa e me preocupa muito, porque às vezes a gente acaba burocratizando da mesma maneira, trazendo burocracias muito parecidas. A única diferença é que lá o pessoal pensa com um viés de direita ou com um viés um pouco mais conservador, e aqui a gente pensa um pouco mais progressista, com um viés um pouco mais de esquerda. E outra coisa também que preocupa é a gente não acreditar, nós não acreditarmos que tudo que nasce aqui nasce certo. Sabe? Ou que tudo que nasce aqui não é digno de discussão, ou não é digno de construção a partir de outras perspectivas e de outros olhares que não sejam o nosso. Isso, para mim, empobrece a discussão, empobrece as narrativas, empobrece as discussões, porque não é tudo que está... É uma pergunta que eu quero sempre me faço, eu faço a mim mesmo. Será que tudo que está no movimento hegemônico é ruim? Será que tudo que está no movimento hegemônico está errado? Será que tudo que está no movimento progressista está certo? Será que tudo aquilo que a gente faz está certo? Então, essas discussões elas precisam ser construídas. Eu não sei como a gente vai construir esse diálogo com um movimento que está aí estabelecido, mas é importante ser construído esse diálogo, é muito importante que ele seja construído, para que nós possamos fazer as nossas próprias buscas internas dentro da nossa construção, daquilo que é proveniente do movimento progressista, mas que nós não nos percamos da nossa própria arrogância, em acharmos que tudo aquilo que é produzido por nós, por sermos progressistas ou por sermos de esquerda, está estabelecido como uma coisa comum, como uma coisa normal. Para essa primeira fala era o que eu tinha para colaborar. Eu acredito... Gratidão, Alexandre. Wilson, pode falar. Eu acredito que a gente vai encontrar em todas essas instituições virtudes e defeitos, não é? Ou numa linguagem mais econômica, nós vamos encontrar fraquezas e forças, né? Nós não podemos deixar de reconhecer que, bem ou mal, as instituições, as federativas, que são sempre um objeto de atenção nossa, elas não podemos deixar de reconhecer que elas tiveram e têm os seus valores inquestionáveis, não é? Eu estava me lembrando aqui, agora, de uma época em que o espiritismo ele era pouco burocratizado e muito espontâneo e com uma certa anarquia natural, não é? Normal,
vamos dizer assim, que acontecia. Então, eu tive a oportunidade de conviver um pouco com isto, não exatamente na ocasião, mas convivendo com os efeitos disso. Por exemplo, se nós olharmos lá para trás, nós vamos ver que a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que, aliás, não é considerada movimento oficial, não é? Ela é uma das duas instituições federativas do Estado, aqui do Estado de São Paulo, mas ela lá atrás, devido à força das coisas, dos fatos, acabou conseguindo sucesso pela primeira vez, um sucesso efetivo na organização de cursos de espiritismo. Isto aconteceu no ano de 1950. Dali para frente, eu vejo que há um espiritismo até ali e um espiritismo que começa a se modificar a partir dali. Por quê? Porque esses cursos, tendo sucesso e crescendo, eles acabaram criando uma nova concepção de espiritismo e de criação de sociedades espíritas. É interessante notar que esses cursos organizados a partir de 1950, eles tinham um processo pedagógico bem diferente do que se tem hoje. E ele girava em torno de uma equipe de pessoas que se montava e para as quais se dividia todo um programa de temas, não é, de assuntos que deveriam ser abordados. E dali começaram a surgir, inclusive, vários livros. Vários desses autores reconhecidos, e eu vou lembrar-me de um deles, que teve uma importância muito boa na época, que vocês já ouviram falar, que se chamava Canuto de Abreu. Canuto de Abreu está lá, nessa época, e ele vai assumir um dos temas chamado O Evangelho por Fora. Não é? Até o título é muito interessante. Então, vários desses autores acabaram organizando, escrevendo obras. Então, eu me lembro que a coleção desses cursos iniciais continha mais de 15 volumes que foram sendo escritos pelos próprios palestrantes que estudavam, pesquisavam, davam as suas aulas e, posteriormente, aprimoravam e publicavam seus livros. Esse sistema hoje não existe, né? Hoje, em grande parte, em boa parte dos cursos que se dão nas federativas, no movimento espírita de forma geral, nos centros e tal, ele é baseado em apostilas. Ele não é baseado no conhecimento do indivíduo que assume, vamos chamar assim, a cátedra. Ele é baseado em apostilas que definem o que vai ser dito e o que não vai ser dito. Não é bem diferente de um sistema onde a pessoa tem o tema e ele é que vai pesquisar nas fontes que ele conseguir, mas tendo Kardec como fonte principal e a partir dele em outras, para depois ele fazer a sua para ele levar isso às aulas. Então, mas o que eu quero deixar registrado é isso, que o movimento espírita até então era constituído de sociedades, pequenos centros, não é? Associações, muitas delas nascidas em torno da mediunidade de um ou mais indivíduos,
E, a partir desses cursos, passou-se a abrir um leque para o surgimento de sociedades espíritas a partir das pessoas que tinham a oportunidade de fazer os seus cursos. Então, veja que essa possibilidade, esse crescimento do espiritismo a partir de um estudo feito por aqueles que participaram dos cursos, muda completamente a faceta. Então, hoje, a maioria dos centros espíritas já não nasce mais, ou não tiveram sua origem exatamente na mediunidade. Ou, se tiveram, se transformaram, né? Então, aqueles que tiveram oportunidade de, naquela época, participar disto, tiveram também a possibilidade de perceber quanto isto foi benéfico e mudou a faceta do movimento espírita. Por outro lado, cresceu cada vez mais a burocratização. A burocracia foi estendendo as suas asas, não é? E criando as suas garras, de maneira que a instituição também ela ficou incontrolável, porque o crescimento faz com que ela ganhe uma força que muitas vezes ultrapassa as próprias finalidades dela. E ela se encontra com exigências que não podem ser desprezadas, porque ela tem que atender a uma série de questões legais ou administrativas das quais não pode fugir. E então a própria burocracia se torna um monstro inevitável, não é? Dentro das instituições que crescem demasiadamente e fogem, portanto, dessa questão da espontaneidade. Porque o grande aspecto benéfico, positivo do espiritismo, ou do movimento espírita, se quisermos, é essa capacidade de reproduzir espontaneamente suas próprias forças e criar, não é, locais, espaços para que isto se multiplique sempre. Por quê? Porque se você não der, não brecar a burocracia, você vai acabar dando a ela mais tempo do que a doutrina, a própria comunicação doutrinária, do ponto de vista social. E aí é que entram questões importantes que não podem deixar de ser analisadas. Posso falar? Excelente. Pode, claro, pode comentar, Alexandre. Uma coisa que me chama a atenção também nesse processo de construção do movimento, desse conceito de movimento, é que a gente não deve deixar de analisar o momento que a gente vive. Assim, a gente vive um momento de extremos, né? Um momento de binarismos muito forte. E esse momento político, ele não tinha, como por ser político-social, ele não tinha como não afetar o movimento espírita, as casas espíritas e os espíritas em geral. Então, a minha grande questão é que, por conta do momento político, houve uma divisão profunda no movimento espírita, né? E, de certa forma, foi bom porque essas fissuras que surgiram deram espaço para que nós pudéssemos surgir enquanto movimento, enquanto coletivos. Né? Os coletivos surgem dessas rupturas sociais que aconteceram com esses embates do binarismo político que aconteceu de 2016 para cá. Mas me preocupa quando a gente não consegue entender, eu falo aqui por mim, quem não concordar fica à vontade, não tem problema,
Mas quando a gente não consegue separar o político do espírita, do que é política, do que é espírita, sabe, do comprometimento que a gente tem com aquele contexto e com conteúdo espírita no sentido prático da palavra. Porque no sentido teórico a gente já consegue discutir, e às vezes até com uma certa profundidade o espiritismo. Mas eu entendo o espiritismo como uma doutrina comportamental e não apenas uma doutrina de discussão. Né? Então, do ponto de vista teórico, a gente já consegue. Mas como é que a gente consegue juntar tudo isso que está acontecendo e montar um movimento espírita que queira dialogar com o que está estabelecido como hegemônico, entendendo o momento político e social que acontece no país, mas sem perder a oportunidade de construção de algo que nos desse a possibilidade de produzir um espiritismo embasado em Kardec e que tivesse toda essa preocupação. Então, eu entendo, eu vejo isso no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos, né, da Olinda Morim, quando ele diz que o espiritismo ele deve atuar nas questões sociais, ele atua nas questões sociais, ele não só observa as questões sociais, ele diz isso lá no livro. Então, me preocupa muito é que esse momento, ele tem sido um momento de dificuldades de compreensão e de diálogo, inclusive dentro do próprio movimento progressista. A gente não consegue, não é em todo momento que a gente consegue dialogar. E aí eu fico procurando caminhos para a construção de um movimento que tenha como base a comunicação, mas como é que a gente se comunica sem dialogar? Porque eu sinceramente, não consigo entender como isso vai se dar. E às vezes a gente fica aqui querendo buscar que não, mas para a gente conversar com fulano, eu não quero conversar com Beltrano, para conversar com ciclano ele tem que deixar de ser assim, para estabelecer um diálogo com tal coletivo ele tem que deixar de fazer isso, quer dizer, a gente está impondo condições para poder dialogar, como se tudo que... Isso tem me preocupado, e cada dia que passa me preocupa ainda mais. Porque eu entendo tudo isso como sendo inócuo e improdutivo. Não vejo sentido produtivo, não consigo enxergar o que se constrói a partir de um não diálogo. Eu só consigo... Nem que seja para a gente estabelecer quais são as nossas diferenças, sabe? Ó, eu só vou conversar contigo porque eu realmente... Aí agora eu entendo porque tu pensa assim, porque eu penso assim. Isso não quer dizer, e é uma coisa que eu tenho dito sempre aqui, ó, o espiritismo, ele não é uma doutrina de convertimento, não é? Não é de convertimento. Também não é a gente não cria diálogos no campo ideológico no sentido de produzir convertimento ou de forçar as pessoas a serem cristãs. E eu entendo que é difícil, como Marta coloca aí, mas, assim, se você tem essa ideia e essa perspectiva, deve começar de quem já consegue entender, sabe? Porque não vai começar nunca de quem não entende. Alguém precisa dar o primeiro passo. Se não der o primeiro passo, isso não vai acontecer nunca. Agora, o grande X da questão para mim será que nós, enquanto movimento progressista, a gente está pronto para dar o primeiro passo? A gente está disposto a ouvir sem brigar, sabe? É importante isso. E eu penso até para o futuro do próprio movimento como um todo, porque o movimento espírita hoje ele se dividiu em progressista, se dividiu em hegemônico, né? Mas no fundo o movimento em si, a prática da divulgação da doutrina é quem perde, né? Porque a gente não consegue produzir algo que venha dessa relação da dialogicidade. Eu ainda acredito nisso, por mais difícil que seja, e acho que é preponderante para a construção de um movimento espírita forte. Amigos, gratidão, Alexandre, para seguirmos. A segunda pergunta vai tratar da polissemia, né, da palavra, do termo movimento espírita. Talvez, como a gente já conversou um pouco sobre significados, né, construção de significados das ações contidas no movimento, aí a gente pode abordar ainda essa questão da polissemia ou a gente pode passar para o terceiro ponto. Mas eu queria até comentar, a partir das falas de vocês, né, a questão que a burocratização tomou um tamanho tão grande que até a mediunidade é burocratizada, até porque tem as relações de poder que a gente já comentou, né, na live anterior. Muitas pessoas relatam que instituições muito grandes
são muito frias do ponto de vista do acolhimento, porque há uma série de questões a serem vistas da burocracia e as pessoas são meio que invisibilizadas. A comunicação, que está em tudo, né, em todas as ações, ações educacionais, ações de divulgação, enfim, a comunicação está presente em tudo. E a gente tem, dentro desse processo, o que é dito e o que não é dito. Essa questão das questões que surgiram a partir do movimento pré-eleitoral e pós-eleitoral estavam muito relacionadas a posicionamentos abertos ou não abertos, mas que também comunicavam determinadas posturas em relação ao movimento espírita. Então as contradições se afunilaram. Então, você não pode falar sobre questões sociais no centro, mas eu estou dando a minha palestra com a blusa do meu candidato à presidência, por exemplo, né? Isso foi uma coisa que a gente viu assim de maneira ampla dentro de diversas instituições espíritas, né? Então, o que está presente na comunicação também tem relação com o que não é dito, o que não é falado de maneira aberta, né? E aí eu queria voltar para a questão da polissemia e perguntar a vocês, a gente segue para a próxima questão ou ainda conversa um pouquinho sobre a polissemia? O que vocês acham? Eu acho que é interessante anotar algumas coisas, porque elas estão aí permeando, não é? As nossas práticas e as nossas crenças. Por que os sujeitos encaminham de uma maneira que a burocracia se torna forte, as instituições como as espíritas? Se você refletir, nós podemos chegar à conclusão de que os homens ainda... Nós estamos vendo as discussões em torno das mudanças sociopolíticas e econômicas, ou seja, mudanças do país, e um permanente discurso de que primeiro vamos mudar o homem para depois mudar o país, não é? Então, e isto vai para a polissemia dos significados atribuídos ao movimento espírita. Então, o caminho que parece impossível de ser evitado é o caminho da burocratização. Mas a burocratização vai permitir outros caminhos mais, como, por exemplo, a permanente preocupação da defesa da instituição. A criação de adeptos, de crentes, de pessoas da instituição, primeiro da instituição, depois espíritas, para defender as bandeiras que a instituição defende. E nesse processo todo, nós vamos criando... É impossível fazer isto sem que isto se contamine, né? Se passe para fora da instituição, portanto, para a sociedade, porque nós, antes de sermos seres institucionais, somos seres sociais. Então, quando nós entramos na instituição, nós não deixamos de ser seres sociais, mas somos seres que são educados pela instituição, para sermos seres sociais e institucionais, dado a importância que se atribui à própria instituição. E isso está refletido em dísticos como Casa de Bezerra de Menezes, Casa de Kardec, Casa do Espírito tal, não é? É uma situação que é irrefreável, né? Por quê? Realmente, os espíritas precisam
mudar os espíritas sociais da mesma forma que pretendem mudar a sociedade. Essa confusão que se faz na mente nossa e que nos leva a dividir, e às vezes até de forma estanque, as coisas, de maneira que a instituição tem um papel que é diferente da sociedade, como se isso pudesse ser verdadeiro, não é? E a instituição precisa criar mecanismos de autopreservação e de reprodução, para que ela realize os objetivos que entende serem os reais dela. E nesse processo todo, nós ficamos no conflito. De um lado, o conflito que não é reconhecido, né? Não vamos entrar em polêmicas que só desviam. É o maior conflito que existe e não é reconhecido, né? Então, nós não polemizamos, ou seja, o sentido de polemizar não é o sentido de clarear, de dar clareza, de dar expressão, a significado às ideias, mas é de proteção. Porque, na verdade, no fundo, quando você não quer discutir, analisar, refletir, raciocinar sobre algo que afeta a vida institucional, você está, de fato, recusando a dividir, permutar, trocar. Dentro daquele sentido de que a troca é benéfica para todos os lados. E ela é impulsionadora da claridade, da luz, não é? Do reconhecimento. Bom, tudo isso se expressa através da comunicação. O que o indivíduo vive dentro da instituição, ele leva para fora, para a sua casa, para os seus grupos sociais, para a sociedade como um todo. Se ele tem acesso às mídias, ele vai passar isso para as mídias, não é? Se ele ganha a ideia, se a ideia de que a instituição deve ser protegida e é importante, e tem uma importância dimensional tal, ele vai levar isso nas suas relações comunicativas, interativas, midiáticas, todas, não é? Dentro das instituições de ensino, faculdades, não é? Enfim, todos os lugares que ele vai. Mas essa questão não é percebida. Ela se fecha. Por quê? A ideia de que primeiro melhora o homem para depois melhorar a sociedade é a ideia de que as coisas possam ser feitas como se faz na instituição. Quando o sujeito ele entra aqui, ele é o espírita. Quando ele está lá fora, não sei o que ele é. Aqui ele é o espírita. Então, esse fracionamento da individualidade perante a sua realidade social acaba sendo também reproduzido no regramento que se estabelece institucionalmente de forma burocrática. Então, tudo isso está dentro dessa polissemia que hoje a expressão movimento espírita reflete. E aí, então, eu volto àquilo que já foi dito anteriormente. Os símbolos são interessantes, são importantes, têm sua função. Os símbolos, de forma geral, não é? Os ícones. Bem, mas, como disse um grande pensador, quando os símbolos passam do tempo, eles perdem sua pulsão e viram signos negativos.
Então, até onde você vai manter a ideia de que movimento é algo em constante ação? Até onde você consegue manter isto? Associando essa palavra ao espiritismo, movimento espírita, até onde a dinâmica presente na expressão movimento é levada à frente comunicativamente no espiritismo. Ela chega num ponto que ela passa de símbolo importante, não é, expressivo, para um ícone visto num logo qualquer, num ícone qualquer, não é? Ela perde porque o ser humano tem essa incapacidade de cada vez mais, cada vez que olha, que se depara com um signo, ele refletir em função do impulso que vem do próprio signo. Então, o signo não é mais uma coisa parada, inativa, só que preenche os olhos, mas não não se reflete na mente, no pensamento, né? Então, quando chega nessa situação, esse signo passa a ser pernicioso. Ele perde sua função. Ele precisa ser mudado, trabalhado, para que, se vai mantê-lo, ele tem que recuperar a sua função, né? Então, houve uma época, é cheio de detalhes que vão aparecendo conforme os momentos, as circunstâncias, os contextos. Mas houve uma época aqui em São Paulo, e todo espírita de 50 anos para cima há de sabê-lo, né? Que uma instituição que surgiu e hoje ela é grande, ela cresceu, de uma outra também grande, debatia a aplicação de um símbolo para expressar a sua imagem, o seu verdadeiro logo, não é logos, hein? É logo, representando-se num trevo de 4 folhas. Essa briga foi longe. Imagina hoje, você ou qualquer pessoa olhando para essa instituição, para, né, o ícone que está presente como representativo dela, vendo um trevo de 4 folhas, o que ele vai entender? Ou de 3, o que ele vai entender? Senão aquilo que ele não comunica. Ele não comunica a ideia fundamental que foi utilizada para determinar que ele se tornasse o signo. As pessoas não alcançarão, porque ele perde o sentido para o qual ele foi criado. Ninguém segura isto. Veja você, é uma matéria básica quando se estuda comunicação. As imagens, ou elas são contextuais, ou elas não são comunicativas. Uma fotografia do meu amigo Alexandre, com esses óculos grandes em sua aparência, postada em qualquer lugar, não terá nenhum significado, senão para alguns poucos que tiverem acesso a isso. Senão, não terá.
Por quê? Porque ela é descontextualizada. Ela é retirada do seu contexto. Então, para que ela faça sentido, você tem que repô-la no contexto. Você tem que recuperar o contexto, senão ela não funciona. E esse é o grande problema, porque ela perdendo a função primária, principal dela, ela perde toda a importância. Ela deixa de fazer sentido. Então, hoje você assistindo a qualquer coisa que se passa dentro de uma instituição que já se burocratizou ao extremo, você, sem uma contextualização, você não vai entender nada que se passa lá dentro. E vai poder até fazer, criar sentido, dar significados totalmente opostos àquilo que, de fato, deveria ocorrer. Então, esse é um problema sério da polissemia que a expressão movimento espírita ganhou. Então, e você pode colocar isto nos diversos pontos básicos do espiritismo. Você pode aplicar isto com referência à reencarnação, à mediunidade, à lei de causa e efeito, enfim, a todos a própria imortalidade, a própria e daí por diante. Excelente, Wilson, muito bom. Alexandre, você quer comentar? Eu anotei aqui uma coisa, quando o Wilson falou aí, da coisa da contextualização. Eu fico pensando no mundo das redes sociais, das mídias sociais e no mundo da pós-verdade, a contextualização é cada dia mais importante, né? Porque é impressionante isso, porque a gente pega pequenas fotografias e quer entender o álbum inteiro. É impossível entender o álbum inteiro. Paralelo a isso, eu acho que isso tem criado fenômenos sociais e, não sei, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estudar, inclusive de forma, na construção de pesquisas e tal, mas às vezes eu tenho a sensação que os espíritas, ou uma parte deles, obviamente, tem a ideia de que o mundo social, né, o mundo social externo, ou seja, a sociedade como um todo, não afeta as realidades espíritas. É como se existisse o mundo de dentro e o mundo lá fora. Daquela ideia, né? Que o mundo lá fora lhe oferta coisas que aqui dentro, sabe? E se esquecem que nós somos, e aí isso é bem importante, que nós somos seres sociais e que nos relacionamos nessas redes que estão instituídas, né, na nossa vida. Então, isso para mim é uma coisa muito forte, porque parece que cria para o espírita, ou para algumas pessoas que pensam assim, uma ideia, eu vou usar um termo por falta de outro termo, mas, sabe, às vezes parece bipolaridade, sabe? Parece que o cara é um cara dentro do centro e é outro cara fora dele, e isso está justificado porque foi a maneira que o movimento encontrou de se comunicar com o próprio espiritismo, que era, sabe, não vinculá-lo às questões sociais. Então, quando você não vincula ele às realidades sociais, às demandas da sociedade como um todo, que implicitam sobre você, né, a necessidade de determinados comportamentos e determinados entendimentos sobre esta mesma vida social, né, você fica sempre olhando o retrato, tentando entender o álbum. E isso é muito importante, isso que você coloca, na minha concepção, ela é bem importante. Então a gente diz assim, não, eu entendo que eu sou isso, mas eu sou um cara que tenho virtudes, dificuldades, nós somos um compêndio, nós não somos só uma coisa ou só outra coisa. Então, para mim, se institui por alguns motivos. Um motivo é a percepção religiosa do espiritismo, que cria esse sectarismo, essa dicotomia, essa bipolaridade, sei lá como é que a gente pode chamar, mas cria isso, é um ponto. A outra é a falta de habilidade na discussão das questões sociais. Eu acho que isso também cria um apartamento do espírita dessa realidade, e isso implicita diretamente na forma da gente se comunicar.
Então, como é que a gente tem se comunicado, como é que o movimento espírita tem se comunicado com a sociedade? Porque aí implicita também, cria dificuldade na forma de você se comunicar com os não espíritas. E aí tem uma outra questão que para mim pesa muito grande, que é o movimento espírita instituiu que por si só ele se basta. Então há uma lenda de que ele não precisa de outros atores para poder unir ao espiritismo e dar a essas pessoas, a esses agentes, a esses atores sociais, condição de ter muito mais possibilidades da vivência comportamental do espiritismo a partir de várias perspectivas. E para mim, daí vem essa polissemia. Porque cada um, e é por isso que eu acho que é quase impossível num país continental você querer instituir um tipo só de movimento espírita. Porque aí o que foi acontecendo, os grupos foram usando os recursos do conhecimento espírita, cada um de acordo com a possibilidade que ele tinha de vivenciá-lo. Os centros espíritas aqui em Pernambuco, muitos, eles surgiram dessa realidade que você falou. Era um médium, né, o centro de seu fulano, o centro de seu ciclano, o centro, né, e ele começou a se instituir a partir de uma mesa que alguém não queria em casa e levava para lá, umas cadeiras que não queria mais e ia se levando, e começa disso. E hoje a gente entende que há uma necessidade, eu vou usar um termo por falta de outro, talvez, mas de profissionalização desse processo de comunicação. De instituir, eu digo profissionalização por falta, talvez, de um termo, mas eu vou me referir dessa forma mesmo para poder criar esse entendimento. Mas criar uma profissionalização nesse processo de comunicação em que pese que ser polissêmica não é ruim, sabe? Porque se cria uma ideia de que se tem que ter essa unidade criada ou exigida ou buscada pelo movimento institucional e se perde muitos talentos e muitas possibilidades de construção de outras vertentes que não são aquela. Então, isso deveria ser algo que oxigenaria o movimento espírita se esse movimento institucional não tivesse medo de abarcar, abraçar e discutir para construir essas várias possibilidades de interpretação dessa mesma realidade quando a gente fala do movimento espírita. E para encerrar essa fala, eu digo que há uma importância muito grande de discutirmos isso, porque, sem falar de movimento, mas falando de sociedade, o espiritismo não produzirá a título de ferramenta ou a título daquilo que ele pode produzir de bem social para a sociedade, de bem para a sociedade, enquanto ele não for discutido nesse sentido e essa forma de fazer comunicação perpasse por essa troca e por essa construção que seja bem mais ampla do que holística, né, que tenha várias possibilidades de olhares do que aquela que a gente consegue dar hoje. Amigos, aproveitando esse debate que está excelente, o terceiro ponto tem a ver diretamente com essas questões e a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Eu vou colocar aqui para todos acompanharem. Quais os sentidos que se pode aplicar à relação da comunicação social com o movimento espírita, né? A gente já pincelou aqui várias questões, mas pensando nesse todo, como o Wilson Garcia comentou, desde a mediunidade até os processos de divulgação. Há um excessivo processo de divulgação e não de diálogo, até que ponto isso se estabelece? Como que a linguagem, aí pensando na filosofia da linguagem relacionada à comunicação social, né? Como que os diferentes usos da linguagem são utilizados, né, pelos eu vou colocar no plural, já que a gente está falando de polissemia, né? Então, pelos movimentos espíritas existentes, né, quais são as linguagens que normalmente nós encontramos, o uso da significação, o uso da linguagem, os procedimentos que são utilizados para a comunicação em geral, né, envolvendo educação, processos de educação, processos de informação, uso, por exemplo, em palestras, cursos e etc. Né? E nas relações interinstitucionais ou institucionais também. Então, são algumas questões para a gente pensar, né, dessa relação comunicação social e movimento espírita. O que poderíamos destacar a partir daqui? Wilson? Pois é, eu queria aproveitar esse momento também para só dar um reforço
aquilo que o Alexandre relembrou, dizendo que eu vejo com muito bons olhos este momento, eu considero este momento espírita, se quisermos, do movimento espírita, se entendermos o movimento espírita como algo parte da sociedade, não é? A sociedade é feita de muitos movimentos, e o movimento é um dentro da sociedade, como um momento histórico para nós, em que muitos grupos chegam nesse instante, juntamente com uma busca por documentos históricos do passado, né? Talvez não tenhamos tido isto em época alguma, com tanta força, com tanto empenho. Então, essa diversidade que se manifesta no Espiritismo, ela não vem para destruir o movimento institucional burocrático, não é isto. Mas, se puder contribuir para a sua reforma, terá feito um grande trabalho, não é? É importante por quê? Porque ele reforça a ideia, esses movimentos, pequenos movimentos que estão surgindo aqui e ali, não é? Dizendo que hoje CE não é só centro espírita, é coletivo espírita também, e muitos outros, não é? CEs, ele vem não só independente do movimento oficial, mas também por necessidade dele próprio, não é? E se isso contribuir, como de fato em algumas instituições fortes está contribuindo, né? Porque lideranças expressivas motivada por esses pequenos movimentos, juntamente com os estudos e pesquisas independentes, trazendo todo este material e levando a discussão, junto com a racionalidade científica, temas e temas que interessam, que importam, não para o espiritismo apenas, mas para a sociedade como um todo. Tudo isso que está ocorrendo tem uma importância enorme, porque retira dos ombros das instituições chamadas oficiais, que lideram o movimento reconhecido como oficial, tira isto das costas, dos ombros dessas instituições, porque elas não se voltam para isto, e fazem um trabalho que retorna para elas, de forma que elas possam se refazerem, se reorganizarem. E, com isso, nós temos a possibilidade de criar um movimento que seja, de fato, dinâmico no sentido mais expressivo da palavra. Não é só no discurso, mas na realização desse movimento, dessa ação contínua que não deixa nada parar, para não criar o lodo, para não criar teia de aranha, para não criar nada, para evitar a estagnação. Então, se nós conseguirmos manter essa dinâmica que está atual, por esses, eu diria mais, são movimentos, em algumas situações, até de guerrilha doutrinária. Por quê? Eles precisam fazer ações a todo momento para se manterem, para não serem engolidos pela oficialidade. Porque
a tendência natural das instituições burocráticas é fazê-los desaparecer. Basta dizer que não lhe dão nem guarida, nem apoio, né? Então, e se sentem importunadas por ele, por falta de clareza de mentalidade. Então, são movimentos extraordinários que vêm para bem do espiritismo, da sociedade, das instituições espíritas, a fim de que tudo isso possa favorecer o progresso. O tão propalado progresso, a evolução que é inerente ao próprio espiritismo e nem poderia ser diferente. Então, veja, tudo isto se dá por uma intensa relação interativa social. A comunicação social não deve ser reduzida a uma compreensão pequena de que é só quando o indivíduo está na sociedade fazendo alguma coisa que ela acontece. É uma expressão que também não pode cair nesse redutivismo que leva à perda de sentido, de significado. Relação social se dá desde a família até as atividades que se realizam, quaisquer que sejam, em quaisquer lugar em que estejamos. A sociedade não está fora da família. A sociedade está na família, a família está na sociedade. Você nunca viu ninguém de bom senso dizer que a família é coisa à parte da sociedade. Então, a instituição espírita deve prestar contas do que faz à sociedade, não por uma obrigação, mas por uma necessidade comunicativa, de fazer com que a sociedade entenda o que ela faz, saiba o que ela faz. Muito contrariamente ao que se entende. Não, o que a sociedade espírita faz é dela, é responsabilidade dela e só pertence a ela. Não. Pertence à comunidade, porque se ela não fala, de fato, a sociedade vai ouvir por outros meios e vai tirar suas conclusões conforme lhes chegam os fatos, os acontecimentos. Quer dizer, todos esses ingredientes estão presentes nas relações que nós temos. Por que Kardec cria a Revista Espírita? Se ela vai refletir em boa parte aquilo que acontece dentro da a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele vai fazer isso por várias razões, e uma delas é que precisa integrar a sociedade nela. Ou ela fazer presente abertamente com suas produções, com seus resultados, com seus acontecimentos dentro da sociedade. É uma forma de se proteger sem precisar policiar. É uma forma de ganhar status e importância na sociedade. Se mantivermos essa ideia de coisa à parte da sociedade, nós estamos criando um status que incomoda a sociedade pelo mistério envolvido nisso. Quanto mais formos sociedades abertas, né, instituições abertas, instituições que não criam barreiras, que não estudem cada palavra que vai falar fora para não ferir,
comprometer nada. Não é como se faz uma política rasteira nesse país, nós vamos fazer do espiritismo a mesma significação dada inadequadamente a todos os movimentos que fazem isto. Não é possível mais, nem mesmo se quiserem manter a ideia equivocada de religião institucionalizada, até mesmo se quiserem manter isto, não é possível mais se fazer nenhum tipo de organização que não possa ser reconhecida abertamente por aquilo que faz pela sociedade. Porque quem pede isto é a sociedade. E quem ganha com isto é a sociedade. Claro que não tem. Se quiser fazer religião espírita nos moldes ultrapassados, faça, porque és livre para fazer o que decidires. Mas não esqueça que nem mesmo qualquer religião hoje, qualquer movimento religioso sobrevive e sobreviverá apartado, escondido, realizando suas coisas longe dos olhares da sociedade. A comunicação se dá ou bem feita ou mal feita. Ela se dá, não é? Por que as sociedades secretas do passado criavam grandes expectativas nas pessoas? Porque elas queriam conhecer os mistérios que eram guardados lá dentro. Como hoje não há mais mistérios, não há mais o que esconder e guardar só para si e os seus frequentadores. É preciso deixar claro. Muito bom, Wilson. Estava aqui pensando na própria função da religião, né? No contexto social, as relações sociais e também de comunicação que a religião também estabelece, né? Então, é característica de religiões muito fechadas esse deslocamento da relação com a sociedade. E a gente vê isso já acontecendo também num modelo arcaico, né, de movimento espírita voltado para um religiosismo, uma parte desse movimento, né? Alexandre, por favor, suas colaborações. Cara, eu estava pensando aqui enquanto o Wilson falava, há um desafio muito grande para mim que emana dessa relação da institucionalização que a gente discutiu aqui, da burocratização, que é trazer uma linguagem para a comunicação do movimento espírita que reflita o século XXI. Não é porque o espiritismo foi escrito, instituído no século XIX, que a gente tem que manter a mesma linguagem, a mesma forma de se comunicar do século XIX. E a religião traz um peso nessa construção, e assim, há um medo, esse medo de se descaracterizar, que o movimento institucional acaba tendo, de descaracterizar o espiritismo, faz com que nós não acompanhemos o tempo na linguagem e na forma da gente falar de espiritismo. Eu acredito que a gente possa exemplificar isso. O movimento espírita ele não dialoga, por exemplo, com as minorias sociais. Ele não dialoga com as realidades sociais do século XXI. Ele não dialoga, ele não consegue construir um diálogo porque ele tem medo de perder as bases, né? De perder a sua constituição, como se fosse se perder, sabe? Como se fôssemos dialogar ou criar um diálogo ou trazer, né, quem está inserido dentro desse contexto de minoria para fazer parte do movimento espírita e ser escutado e ter voz e ouvir as demandas. Isso, para mim, é imprescindível e é urgente.
Porque isso é o reflexo, e a gente fica assim, mas rapaz, eu não sei porque vi muito isso aqui em Pernambuco, em vários centros espíritas que eu ia fazer palestras, esvaziados. Completamente esvaziados. E aí as pessoas não entendem por que estão esvaziados. Eles estão esvaziados porque muitas vezes a linguagem que a gente usava na década de 40, quando ele foi fundado, e as coisas que a gente fazia naquela época são as mesmas coisas que nós fazemos hoje e são as mesmas linguagens que nós usamos hoje, sendo que a sociedade não é a mesma. A forma de interação social não é a mesma. A maneira das pessoas verem o mundo não é a mesma. O mundo não é o mesmo. Então, isso tem um peso muito grande na forma de se fazer movimento espírita. Ou nós conseguimos ressignificar, repaginar, atualizar a forma de nos comunicarmos, ou não seremos compreendidos. Não seremos compreendidos. Sabe? Então, há de se dizer também, e isso não é lenda, e a gente sempre fala disso, que existem vários ruídos nesse processo de construção do pensamento e da discussão espírita. Há o ruído, por exemplo, do analfabetismo funcional. Há o ruído de um país que não tem o hábito de ler, por exemplo. Nós somos o país da América Latina que menos lê, né? Enquanto um argentino, um chileno lê 12,5 livros ano, 13 livros ano, a gente lê 2,5, 3 livros ano. Então, eu vejo que o grande desafio nosso é fazer uma leitura de perfil, sabe? Identificar para quem a gente vai falar. São algumas palavras que, quando a gente vai se comunicar, algumas perguntas que a gente precisa fazer. Para quê, para quem e como. Isso é basilar, né? Na comunicação. Então, a gente não tem. Por quê? Porque nós possuímos uma arrogância cultural, intelectual, que a gente acha, às vezes, que tudo aquilo que vem do Espiritismo é tão bom que do jeito que a gente passar, tá bom. Ou seja, não somos nós que temos que nos preocupar com a forma da comunicação. É a pessoa que escuta que tem que se preocupar em compreender. Isso foi alimentado, inclusive, por um grande médium pelo seu guia espiritual. Disse, não baixe o nível não, porque as pessoas é que têm que subir. Gente, a gente está falando de um país onde a cultura não é o nosso forte. Isso não é desmerecer, não. É fazer uma compreensão do nosso povo. E aí a gente se pergunta, por que o movimento espírita não consegue chegar nas baixas camadas sociais? Por que os nossos centros espíritas estão esvaziando-se? Porque há uma dificuldade muito grande de construir o diálogo com as realidades sociais do século XXI. Porque o movimento espírita não dialoga, por exemplo, com os coletivos da comunidade LGBTQI+, os coletivos negros, por que não dialoga com os coletivos de mulheres, por que não dialoga, e por que não dialoga, e por que não dialoga. Então, eu entendo, entendo eu tenho 47 anos de vida, dos quais 31, mais ou menos, eu estou dentro do movimento espírita, que esse processo de institucionalização, ele trouxe muitas coisas boas, porque organiza e cria, pelo menos, um sistema, né? Mas ele também trouxe dificuldades grandes para a gente poder instituir esse diálogo com o mundo, com a sociedade. E nós precisamos vencer essas dificuldades de forma organizada, que é outra coisa que me preocupa. Sabe, eu percebo às vezes que a gente está mais preocupado com quem fala o discurso do que com o discurso que é falado. Isso ainda é muito forte no movimento espírita. E aí fica uma ressalva, tanto para o movimento hegemônico, tanto para o movimento conservador. Há uma disputa por espaço de narrativa, que muitas vezes também que é outra forma de inviabilizar a comunicação. Porque eu vou dizer um termo, mas a verdade, às vezes, a pessoa que está tentando se comunicar, ela quer falar com ela mesma, porque ela fica muito feliz quando fala.
Então, ela nem passa pela cabeça dela se preocupar se aquele processo de comunicação vai ser concluído ou não. Então, eu vejo que nós do movimento espírita progressista, precisamos ter essa paciência, mas também essa busca por um processo de construção de um movimento espírita que seja humilde na sua constituição e que faça uma leitura de perfil para conhecer seu povo, conhecer as pessoas, conhecer a sociedade para quem ele fala. Porque eu não acredito que nenhuma comunicação se dê de forma coerente sem que você faça esse reconhecimento e essa identificação. Era o que eu queria trazer nesse momento, meu amigo. Eu gostaria de comentar essa questão. O Alexandre comentou e o Renato Lira também nos trouxe aqui, né? Palestras sem contextualização com a realidade social e muitas vezes justificando as desigualdades sociais com explicações prontas com causas nas vidas anteriores, né? E junto a isso, essa descontextualização às vezes é tão grande que nos acostumamos a ver um processo de abordagem que o espiritismo precisa falar sobre tudo. Eu lembro que no meio daquela situação toda da menina que foi estuprada e teve toda aquela comoção na frente do hospital porque ela tinha tido a autorização da justiça para abortar, né? E teve também aquela nota que causou uma grande comoção também, uma nota bem questionável da AME a respeito da situação da menina. E aí, logo depois, assim, tipo, no dia seguinte, depois da nota da AME, uma instituição espírita grande divulgando uma palestra, a percepção espírita sobre a tatuagem. Aí você vê o caldo social efervescendo com as diversas questões do nosso tempo que estão postas, né, as contradições da organização ou da desorganização social, e instituições espíritas preocupadas com a opinião espírita sobre a tatuagem, a opinião espírita sobre, sei lá, coisas tão corriqueiras, né? Coisas que, na prática, pouco vão realmente colaborar para esse processo de comunicação mais efetivo. É um processo de comunicação também, né? Mas acaba reduzindo o potencial também desse processo comunicacional. Então, é muito curioso assim, observar como esse processo se dá com esses temas também, a forma como eles são abordados, muitas vezes com pouca profundidade, né? Amigos, nós estamos já com quase 1h30, né, de live, então a gente vai para a nossa última questão, e aí a gente conversa um pouquinho, depois a gente vai para as considerações finais e os avisos também que a gente tem que veicular, tá bom? Então, começando pelo nosso amigo Wilson, você acredita que o movimento espírita progressista pode oferecer ou está oferecendo uma nova forma de comunicação ao movimento espírita? Até que ponto, né, já tem uma forma que pode ter elementos já característicos do movimento progressista, ou isso ainda está muito embrionário, enfim. Wilson, por favor. Quando você coloca, Lindenberg, o movimento espírita progressista, a que você está se referindo de fato? Aos coletivos espíritas mais recentes, né, que estão pautando as temáticas sociais, na visão espírita. Eu acho, não, porque me causa uma certa curiosidade, né? Esse fato, o que leva-nos a utilizar a expressão progressista a situações pontuais, não é? Por que nós estamos precisando de incluir isto que já é considerado desde Kardec algo do ser humano? O ser humano é progressista. O espiritismo é progressista. E por que esse termo progressista veio se transformando e ganhando
por parte de uma parcela do movimento espírita, um sentido negativo. Assim como livre pensador. Kardec convida que sejamos livres pensadores. Porque quando o sujeito assume a condição de livre pensador, ele é visto, assim como o progressista, como um sujeito de esquerda. E não como um sujeito que pensa na evolução, no progresso contínuo, permanente, na mudança permanente, não é? Dentro daquela expressão grega, né, de que a única coisa permanente é a mudança. Então, não deveria causar essa coisa toda, essa rejeição. Pelo contrário, o que é que está por trás disso é que eu acho assim, movimento espírita progressista é redundância. Não que eu sou contra nada a eles, não. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Eu acho que é mais uma característica do nosso tempo, mas não é exclusiva do nosso tempo. Lá nas décadas de 50 e 60, isso estava em ebulição entre nós, espíritas, porque se gestionou no sentido até de criar partido político espírita. Então, isso estava lá. O primeiro nome da USE, em 1947, quando foi fundada, era União Social Espírita. E depois foi mudado para a União das Sociedades Espíritas. Mudou radicalmente, né? Mudou radicalmente. Bem, então o que eu quero fazer, bater pé exatamente nisto. Por que nós temos que ser redundantes com uma coisa que deveria ser considerada normalíssima? Deveria soar aos nossos ouvidos como qualquer outra palavra que nós gostamos e não causar espécie. Agora, se este movimento de saída, que é visto como saída à esquerda, né, se fortalece como tal, é mais um dos movimentos que vem reforçar a necessidade intensa de fazer movimento, de movimentar, de criar espaços de discussão, estudo, análise e atividades, de não deixar o movimento perder aquilo que está na raiz da palavra, dinâmica, né? Ação. E eu acho que isso aí, inevitavelmente, força, porque nós somos seres comunicativos por natureza, né? Nós somos mais do que seres que precisam estar juntos, não é? Que não podem viver apartados, que não conseguem viver apartados. Nós somos seres que também não podemos só estar perto, porque estar perto não cumpre as nossas necessidades, não atende às nossas necessidades. Então, nós somos naturalmente expressivos. E quando nós assumimos a decisão de falar nesse sentido amplo, não só de escutar, mas de falar, nós estamos completando a nossa condição humana de trocar para nos fortalecer e crescer. Essa é uma questão natural. Então, quando surge um coletivo aqui, um coletivo ali,
um grupo de pesquisa aqui, de estudo ali, e se põe a público, porque ele não pode surgir só para ficar escondido, fazendo as coisas lá, né, nos recantos, ele está naturalmente assumindo a sua condição de comunicador e para completar aquilo que ele pretende. Então, não tenha dúvida que todos esses movimentos, eles mexem aqui e ali e criam espaço para excluídos. E, com isto, ele nos faz pensar. Mesmo que o sujeito ali não goste, ele se incomoda. E se incomodando já é bom. Excelente, Wilson, muito bom. Uma vez conversando com o Alexandre estava questionando o uso desse termo progressista, né? Assim como você fez. E é sempre interessante a gente voltar para esse questionamento, porque a gente sabe, o espiritismo é progressista, Kardec disse isso, o ser humano ele segue uma tendência progressista, mas nem sempre ele está no contexto histórico progressista, né? Enfim. Mas uma vez eu falei para o Alexandre o seguinte: usar termos que parecem óbvios em determinados contextos, você ajuda a fortalecer o significado que foi esquecido. Não, isso aí, comunicação, deles, né? Se chama redundância, assim como na educação. Você precisa ser redundante para poder comunicar. Você não comunica só com algumas frases, você precisa de uma multiplicidade de coisas. Isso. E uma delas é a redundância. Infelizmente, neste caso, é uma redundância que surge para tentar solucionar um problema pontual, mas que não deveria causar o que causa. Isso. Na filosofia da linguagem, por exemplo, o óbvio ele também precisa ser dito, porque o óbvio não está dado de maneira plena. Inclusive, ele é convidado muitas vezes a ser deixado de lado, né? Então a gente precisa resgatar. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que é interessante, eu também já falei isso com o Alexandre, os estudos decoloniais, dentro da filosofia e da área das ciências sociais, se adonam de termos questionados por setores da sociedade, né? Então, como você bem falou, a perspectiva progressista automaticamente é conectada hoje com a perspectiva de esquerda, mas isso não é uma relação automática, né? Mas os estudos decoloniais se adonam dos termos que são mal vistos, entre aspas, por setores da sociedade, também para ressignificá-los. Então, uma vez a gente debatendo sobre isso, eu e o Alexandre, eu coloquei esses pontos, e eu até disse para ele, olha, o uso desse termo ele pode ter um prazo de validade. Pode ser que, num curto espaço de tempo, a gente não precise mais ressaltar o conceito óbvio dele. Mas, nesse momento, tem sido necessário, né, por essas questões de fortalecer o conceito que está embutido e, ao mesmo tempo, tirá-lo do ostracismo, da punição, da acusação, né, e mostrar efetivamente o que é que os coletivos estão produzindo. Né? Mas essa questão tem que estar sempre na pauta, de fato. Alexandre, por favor. Oi, o Wilson fez um comentário ali sobre primeiro progressista. Eu relutei muito em aceitar esse nome, eu já contei isso aqui uma vez. Dora uma vez ligou para mim e perguntou por que o Ágora não usava o progressista, e eu disse a ela que eu achava uma redundância. Não é chamar de coletivo espírita progressista, para mim é como se você dissesse coletivo espírita. Para mim soava, aos meus ouvidos soava assim, né? Mas aí eu entendi que não deixa de ser um posicionamento político, porque Rosilene coloca aí o espiritismo é progressista, mas parte do movimento espírita não é, e isso é verdade, né? E aí você diz assim, as pautas, por que a gente tem que achar que a pauta progressista é uma pauta de esquerda? Mas a gente precisa lembrar que as pautas sociais estão com a esquerda. As pautas sociais não são uma preocupação da direita.
E aí acaba que mesmo quando a gente não quer, a gente negocia, a gente acaba... E outra coisa também. Fora isso, tem toda uma ideia que se criou dentro do próprio movimento espírita, não é? Principalmente o hegemônico, que eu vi pessoas falarem dentro do centro de política de direita e não serem rechaçadas. Mas fui rechaçado quando eu falei de homofobia. Fui rechaçado quando eu falei de negritude. Fui rechaçado quando eu falei de temas sociais. Ou seja, as pessoas associaram os temas sociais à política de esquerda e marginalizaram a discussão. Ainda é pior. Então, instituíram uma marginalização no processo discursivo que quem queria discutir, ou quem discutia políticas sociais, sem falar de partido, ou sem falar de político, mas quando falávamos de políticas sociais, nós já éramos agredidos e diretamente ligados à política de esquerda. Então, isso para mim é uma coisa que ficou bem séria, assim, bem importante. O que eu vejo, depois que... Acho que aqui, né, Pernambuco tem essa coisa que tem em São Paulo, né? Aí tem a FESP, a USE, aqui tem a CE e a FEP, né, também são duas federativas. Então, quando isso acontece e que a gente vê o posicionamento das federativas, quando eu recebi um recado dizendo que o espiritismo não é para as minorias sociais. Isso foi o posicionamento de uma federativa. Não é? E que o que nós fazíamos era usar o espiritismo de chamariz. E quem quiser está aí o manifesto de uma das federativas falando exatamente desse tipo de conceito. Então, às vezes, a gente acaba se tornando redundante, que eu acredito que é esse caso, para validar um posicionamento político. Então, esse progressista, na minha concepção, é uma ratificação política de um posicionamento político. E que eu não deixo de considerar ele, nos dias de hoje, importante. Ah, Alexandre, você quer criar um racha entre o hegemônico e o movimento progressista? Eu não quero criar nada. O movimento já nasceu rachado, então eu não criei nada. Sabe? E até porque a gente não fazia parte desse conceito, nem dessa ideia, sabe, hegemônica. Há muita coisa que, se o movimento espírita não tiver condição, coragem de discutir, por exemplo, nós precisamos ressignificar o conceito de caridade, nós precisamos ressignificar o conceito de reencarnação, nós precisamos ressignificar o conceito de causa e efeito, nós precisamos discutir onde está o karma dentro das coisas da epistemologia espírita, onde é que está o karma dentro da epistemologia espírita. Essas coisas precisam ser discutidas sem partidarismo. Vamos lá, senta aqui, onde é que está o karma aqui na Constituição? Onde é que está o karma dentro? Para a gente poder desenvolver o karma numa perspectiva de amor e de afeto, e não apenas de punição. Então, a forma que o movimento espírita progressista se comunica, na minha concepção, e tem se comunicado, e partindo desse pressuposto que o Lindenberg colocou, desse novo surgimento, desses novos coletivos, porque eu costumo dizer que nós não podemos achar que somos inventores, né? Inventores de um processo, quando você tem pessoas que passaram por tanta dificuldade por assumirem posturas como a nossa, como passou Herculano, né? Sendo considerado um pária dentro do movimento espírita, porque não pensava como as federativas. Como passou o Deolinda Morim, né? Que também passou por maus bocados, porque tinha um posicionamento, as pessoas se posicionavam diante das coisas. Então, o que para mim também fica evidente nesse processo de comunicação que o movimento progressista cria é esse compromisso, não é com o que é certo e é errado, é com a coerência que nos constrói, mas sempre é o compromisso com o posicionamento social, sabe? Sempre os coletivos, eles se posicionam do ponto de vista espírita com relação ao que está acontecendo com a sociedade. Lindenberg citou o caso da menina de 10 anos estuprada. A gente precisa partir do pressuposto de que a associação que deveria falar de ciência falou de religião num texto. Um texto, me desculpem, um texto mal escrito, mal redigido e sem conceitos espíritas, um texto religioso que é o órgão responsável por falar de ciência espírita no Brasil. Então, naquele momento, os movimentos progressistas se colocaram.
Então, e que é outra coisa que fica importante, que é importante dizer, quando a gente falou aqui, para encerrar minha fala, quando o Lindenberg falou da institucionalização da mediunidade, da burocratização da utilização da mesma, né? Nós discutimos isso aqui semana passada, mas só para ilustrar o que a gente está falando, né? O que é que a gente fez? A gente colocou, ou se colocou, ou foi colocado na mão apenas de poucas pessoas o poder de viver a mediunidade. As outras pessoas vão se arrastar tentando ter esse karma nas costas e desencarnar sem sofrer muito, porque se não desenvolver, vai sofrer. Então, é esse tipo de comunicação. Hoje a gente está vivendo, né, o momento da comunicação não violenta, da CNV, da comunicação não violenta. Como é que a gente pode usar um recurso da epistemologia espírita, um conceito da epistemologia espírita, para justificar a dor que o outro está sentindo, quando não é você que está sentindo? Então, nesse sentido, eu acredito que o movimento espírita progressista tem colaborado bastante para uma construção, para um processo de releitura, de reconstrução de diversas narrativas que precisam realmente serem repensadas a partir dessa perspectiva, da perspectiva progressista. Em que pese, e eu insisto nisso, que não é tudo que está sendo produzido por nós que é coerente ou certo. A coerência que existe aí é a nossa coerência, que pode ser uma incoerência partindo da nossa própria coerência, né? Aí cada um vai avaliar de acordo com as suas percepções. Isso aí é o que vale salientar. Amigos, antes de irmos para as considerações finais e os avisos, vocês gostariam de falar mais algum ponto sobre essas últimas questões que debatemos? Tranquilo? Tranquilo. Ótimo. Pois Tá então, tranquilo. pois eu vou só fazer aqui dar alguns avisos e depois a gente faz as considerações finais para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Amanhã, na live do Ágora, live de segunda-feira, nós teremos a temática saúde mental, direitos humanos, interseções progressistas e sociais. A live será comigo, Tânia Diogo e Vânia Rodrigues, que também fazem parte do Ágora. No próximo domingo, dia 18, nós não teremos atividade do projeto Diálogos Filosóficos. Nós retornaremos com a programação de domingo dentro do aniversário do Ágora, que será no fim de semana seguinte, no dia 25/10, e a gente vai receber, na nossa live de domingo, Célia Arribas e Sinoé Miguel, que já estiveram conosco aqui, debatendo algumas temáticas interessantes, e agora vão estar os dois juntos na live de comemoração do aniversário do Ágora. Inclusive, a programação do aniversário do Ágora está excelente, vai ser uma programação de 3 dias, né, começando na sexta-feira, dia 23, indo até o domingo, dia 25. No decorrer da semana, né, a gente vai divulgar com mais detalhes, mas a programação está excelente. Tá? Então, a gente retorna somente no dia 25, com o aniversário do Ágora, e a programação do Diálogos Filosóficos a gente retoma no domingo seguinte, ok? Então, meus amigos, considerações finais de vocês para a gente encerrar, por favor. Pode começar pelo Wilson. Vamos lá. Só me resta agradecer a todos, né? Foi um prazer. Eu considero-me um vencedor nesses 2 domingos, não é? Porque consegui resistir e manter-me vivo ao final das contas. Um abraço a todos, agradecimento por essa participação, meus votos que o Ágora prossiga nesse caminho, que é muito importante, sem se incomodar com os incomodados. Deixe que eles continuem incomodados e vamos em frente, porque é isso que nos interessa. Ok? Um grande abraço para vocês. Gratidão, Wilson. Muito obrigado. Alexandre? Para mim é sempre um prazer estar aqui discutindo, colaborando, aprendendo. Ouvir o Wilson, para mim, é sempre uma honra. Dividir o espaço com ele é uma honra ainda maior, né?
dois gênios, né? Eu fico aqui querendo me agarrar em algum comentário para poder dar minha cota, né, no universo de tanto conhecimento. Então, para mim é sempre um prazer e dizer assim que foi muito bacana para o Ágora e para o Instituto de Filosofia Espírita Herculano Pires poder homenagear você, Wilson, com esses dois encontros, para que nós possamos homenagear os pensadores espíritas enquanto estiverem aqui conosco, encarnados, e para nós foi uma honra receber você aqui. Viu? Muito obrigado, boa noite a todos e todas, e grato pela participação de todas e todos vocês. Um abraço a todos e a todas e nos encontramos em breve. Amanhã, live do Ágora, às 20 horas. Abraços.